Boa noite. Estamos ao vivo. Doutora Débora, doutor Robson, Marcos Vinícius, muito obrigada por vocês participarem desse evento, né, que a gente abriu para um discurso, uma discussão, na verdade, sobre sepse. E a gente vai falar aqui o que é uma sepse, qual a importância, quais são os protocolos, diagnóstico, a rapidez, a importância da rapidez do diagnóstico para a terapêutica, enfim, diversos assuntos a gente vai conversar aqui, na verdade, a doutora Débora com o professor Robson Leão, e vai ser umas horas aí maravilhosas para a gente. Aproveitem para perguntar, registrem comentários de experiência, e eu deixo agora a palavra com o Marcos, e me apresentando, que eu não fiz isso, eu sou a Janaína, idealizadora do projeto Micromeio, e esse evento, na verdade, a gente já estava falando um tempão, né, doutora Débora, com o professor Robson, de ter um casamento de um assunto com eles, e a gente conseguiu. Eu fico muito feliz de vocês estarem presentes aqui. Mais uma vez, obrigada, doutor Robson, obrigada, doutora Débora. Marcos Vinícius. Boa noite, Jana, boa noite, doutora Débora, doutor Robson, boa noite aos mais de 12 mil pessoas que seguem a gente lá no Micromeio, lá no Instagram, numa terça-feira, né, especial. Não, estamos fora da semana do Micromeio, mas a gente trouxe, né, Jana, a gente trouxe um dos top lines da gente, né, as palestras da doutora Débora e do doutor Robson foram os que bateram o recorde no passado, né? Então, verdade. O pessoal sempre querendo ver a integração entre a microbiologia e o médico infectologista, né? Então, tipo, pegar o exemplo deles na UERJ de que existe ligação, existe como laboratório falar com o infecto, existe uma CCH, né, doutora Débora, que seja atuante, que não seja oprimida e que consiga fazer as coisas dentro do hospital. Agradeço a todo mundo. Vou apresentar a doutora Débora Otero, é médica infectologista pela UFRJ, e ela é responsável hoje pela CCH do Pedro Ernesto e pelo Gafeguinle, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, doutora Débora. E doutor Robson, professor doutor de microbiologia pela UERJ, está lá na UERJ hoje, no Laboratório de Microbiologia, muito obrigado. Né? Uma das pessoas que teve o maior feedback da gente, da palestra que teve, né? Teve um monte de gente aqui, fã-clube do Dr. Robson falando com a gente, e acho que a gente traz, de novo, né, o que eu já falei isso em outras lives, acho que a intenção do canal é a gente trazer discussão, né, trazer coisas relevantes para todo mundo. Quem tiver interesse vai estar olhando a gente live agora, vai olhar depois no YouTube, lembrar todo mundo que existe, as palestras estão todas gravadas no YouTube. Quem quiser um certificado dessa palestra, é só colocar lá no Instagram, no direct do Instagram, seu nome e seu e-mail, que a gente vai mandar no prazo de uma semana, a gente vai mandar para você um certificado de quem está aqui assistindo a palestra, tá bom? Então, acho que são 9h35, 5 minutos de introdução. Doutora Débora, doutor Robson, Janaína, vamos em frente. Vamos, doutora Débora, o que é uma sepse? Bom, primeiramente, queria agradecer a Janaína pelo convite, por participar mais uma vez do Micromeio, agradecer a presença do Marcos, do Robson também, nesse bate-papo que a gente vai fazer. Só fazendo uma correção antes que meus chefes briguem comigo, eu não sou responsável pela CCH, eu sou uma das médicas do Gafrey, uma das médicas do Pedro Ernesto, mas eu tenho os chefes, os presidentes de cada comissão, né, a professora Carla do Gafrey e o professor Lago do Pedro Ernesto, mas eu sou uma das médicas da CCH de cada um dos hospitais. São dois hospitais universitários, bem distintos, mas complexos, como todo hospital universitário, né? O Pedro Ernesto especial é um hospital muito grande, tem quase 500 leitos, tem mais de 8 terapias intensivas, então são mais de 100 leitos de terapia intensiva, e é justamente o foco, o principal setor onde a gente vai ver paciente com sepsis. De ver paciente com sepsis na emergência, né, enfermaria, de forma geral, mas o foco de doentes mais graves, com maior frequência de sepsis, acaba sendo terapia intensiva. Né? E só para dar uma introdução, por que a gente está falando isso hoje? Hoje é o Dia Mundial da Sepse. A sepse, né, popularmente falada, da infecção generalizada. Na verdade, a definição acadêmica de sepse é uma disfunção orgânica com risco de vida, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção, que pode ser causada por bactérias, por vírus, por fungos ou parasitas, podendo ser tanto comunitária quanto hospitalar. E ela é super importante porque no Brasil hoje tem cerca de 400 mil episódios de sepse por ano, levando a 200, 250 mil óbitos.
e o custo desse episódio de sepse pode chegar a $10 mil no Brasil, né? Então, assim, é super frequente, a mortalidade é uma mortalidade alta, passa de vezes 50%, e um custo muito alto, né? E, assim, se você for ver nas estatísticas de mortalidade geral, você tem câncer, você tem acidente automobilístico, acidente externo, né? Você tem infarto e você tem infecção, como as principais, nos top 5, top 10 de infecções, causas de infecção, de mortalidade, né? Causas de morte e infecção sempre figura lá entre as primeiras causas, né? E a sepse não deixa de ser uma infecção, né? Só que é uma resposta desregulada do nosso sistema a essa infecção que a gente tem que fazer um manejo, tanto clínico, né? Que a gente vê principalmente o intensivista envolvido nisso, né? Tanto o médico quanto o enfermeiro intensivista, quanto o fisioterapeuta, toda a equipe do CTI, mas como médico de forma geral, quando recebe um paciente da comunidade de emergência com sepse, ou um paciente está internado num setor que não necessariamente é uma unidade fechada, um CTI, mas é uma enfermaria clínica ou cirúrgica, o paciente pode evoluir com quadro de infecção com disfunção orgânica, né, com sepse, e é um desafio você identificar esse paciente e você tratá-lo corretamente, né, o mais precocemente possível, batendo, a gente sabe quanto mais precoce e mais cedo o início do tratamento, e do tratamento correto, você vai ter um impacto na sobrevida desse paciente, você vai salvar vidas fazendo um diagnóstico precoce, identificação e diagnóstico etiológico de sepse. E assim, o que a gente vê, o grande desafio, além de você diagnosticar a sepse e você conseguir tratar essa sepse, é você conseguir identificar qual é a etiologia, né? A gente viu isso muito durante a pandemia de Covid, os pacientes chegavam para a gente com um quadro de inflamação, com um quadro de sepse, e era uma sepse viral, era uma sepse causada por vírus, né? E as pessoas ficavam agoniadas, querendo fazer, ansiosas e preocupadas, querendo fazer antibiótico, e a gente acabou tendo consequências com relação a esse uso muito grande de antibióticos durante a pandemia. A gente conseguiu selecionar cada vez mais bactérias multiresistentes, né? Então, a gente identificar qual que é a etiologia da sepse é importante. E tem outras questões, por exemplo, você pode ter um paciente com infecção por malária que você apresentar como sepse, é uma infecção por parasita, que o manejo também, não só da questão de terapia específica da malária, mas o manejo clínico desse paciente é diferente, por exemplo, de um paciente com sepse bacteriana, você não costuma fazer tanta reposição volêmica desenfreada na malária quanto uma infecção bacteriana. Então, é importante você saber, frente ao paciente com sepse, se é uma infecção viral, se é uma infecção por parasita, se é uma infecção bacteriana. E quando a gente pensa em infecção bacteriana, a gente tem que pensar em 2 grupos, pelo menos. Você tem infecção comunitária, o paciente que veio de casa, que provavelmente tem uma infecção que é um germe sensível aos antibióticos que você vai usar. Obviamente, eu tenho que pensar se é uma infecção urinária, se é uma infecção pulmonar, uma pneumonia, se é uma infecção de pele partes moles, se é uma apendicite supurada que faz uma infecção, a peritonite. Cada foco de infecção vai ter as suas próprias bactérias características para aquela infecção, né? E você tem que saber isso para você escolher o antibiótico. Não dá para você escolher um antibiótico para resolver tudo. Então, você tem que saber qual é o foco da infecção, se é uma infecção comunitária, se tem a chance de ter uma bactéria mais sensível, ou se você é um paciente que esteve internado recentemente, ou que faz acompanhamento por doença oncológica com quimioterapia, ou faz hemodiálise, ou tem internações múltiplas, ou fez uma cirurgia, um procedimento recentemente, ou está internado quando ele faz sepse, você já vê uma sepse, possivelmente uma infecção hospitalar que já sugere um germe diferente, um germe muitas vezes com maior resistência bacteriana, uma resistência aos antimicrobianos. Então, você já tem que pensar em antibióticos diferentes, espectros diferentes, né? E não dá para a gente fazer o que a gente acaba vendo muitas das vezes. O paciente está com sepse, eu vou fazer Merivanco. Tentando fazer uma comparação para ser mais simples, se você for numa loja de roupa, você não compra uma blusa GG para todo mundo. Tem gente que vai usar a blusa P, tem gente que vai usar a blusa M, tem gente que vai usar a blusa GG. Ao mesmo tempo, além de você ter tamanhos diferentes ou espectros diferentes de antibiótico, você tem que ver qual o tipo de infecção que você está falando. Você está passando uma infecção por gram negativo, por exemplo, foco urinário, está passando uma infecção por gram positivo, por exemplo, pele, porque é aquela coisa, você vai comprar camisa,
Se você é flamenguista, você vai comprar a camisa oficial do Flamengo. Se você é flamenguista, você não vai comprar a camisa do Palmeiras. Então, assim, não acho legal a gente por essa vertente, hein? Calma, Marcos, calma. Eu nem falei do Rio, eu falei Rio e São Paulo. Nem um Fluminense incomodado. Então, podia ser uma coisa do Vasco, para não falar que é do Fluminense. Mas esse é um exemplo porque, assim, as pessoas têm mania de assim, não, doença séptico, merivanco. Não é sempre merivanco. Você pode ter um paciente que vem da comunidade com uma meningite meningocócica grave, séptico, morrendo, que você resolve com penicilina, com cefalosporina, você não precisa fazer um espectro amplo. Ou você pode ter um paciente internado com risco para bactéria multiresistente, com risco para BGN multiresistente. Mas aí eu te pergunto, doutora Débora, isso mudou? Sem te falar assim, nos últimos 5 anos. Isso mudou? Então, mudou. Aí eu também gostaria de acrescentar a pergunta, falando sobre o protocolo. O protocolo de sepse foi criado, provavelmente, para isso também, para que modificasse essa questão. E também, quando você me diz que vem da comunidade e quando o paciente está internado, a diferença de esperar que aquele paciente venha a ter sepse, porque o protocolo antecipa, né, a questão da sepse. E fala um pouco sobre isso tudo, por favor. Tá, eu vou só concluir o negócio do multi-R e vou voltar para as duas perguntas. Sim, vamos lá. Eu me empolgo, você tem que me interromper e perguntar, senão eu vou... Então, assim, você pode ter um paciente com uma bactéria tipo um acineto ou um multi-R que o merivanco não vai resolver. E isso tem a ver com onde o paciente fez a infecção, de qual sítio de infecção. Tem a ver com o que você está falando, Janaína. O protocolo de sepse, na verdade, não é um protocolo de antibiótico apenas. O protocolo de sepse é você identificar o paciente com uma disfunção orgânica causada por uma infecção, para você começar precocemente o tratamento. Dentro desse tratamento, você vai ter antibiótico terapia, que você vai ver se é um paciente que veio de casa, que é uma infecção comunitária, ou se é um paciente internado. Então, assim, obviamente, quanto mais rápido eu fazer o tratamento, menor a mortalidade desse paciente, isso é importante. Mas eu posso ter, não é uma questão de, o paciente vai chegar no hospital, vou esperar ele evoluir com sepsis. Não, o paciente pode chegar na emergência já séptico. Ele pode chegar já na pós-entrada com a sepsis. O protocolo de sepsis, ele visa você reconhecer precocemente o paciente com sepsis e guiar várias condutas. Início de biosterapia, depois da coleta de culturas, que é super importante, de hemoculturas e dos sítios possíveis de sítio de infecção. Ressuscitação volêmica do paciente. O paciente geralmente chega seco, você tem que fazer ressuscitação com soro fisiológico, com Ringer. Enfim, acho que o intensivista poderia até falar melhor disso do que eu. Mas fazer uma reposição volêmica, aminas vasoativas para você conseguir manter uma pressão arterial média mínima, né, de segurança para o paciente, para você evitar mais disfunção orgânica por alteração de perfusão inadequada dos tecidos mais periféricos. Então, assim, o protocolo de sepse, ele envolve uma série de coisas, desde você reconhecer o paciente com sepse, a você investigar o foco da sepse, que vão ser as culturas, vai ser exame de imagem, por exemplo, raio-x de tórax, ou abdômen agudo, se você pensar que é um foco abdominal, ou se você pensar que é o seu nervoso central, eventualmente você pode precisar de uma tomografia de crânio. Enfim, você tem que pensar qual é o foco possível que você fazer os exames complementares, coletar os exames, né, hemograma, lactato, você usa o lactato também para te guiar a reposição volêmica, a reposição hídrica. E dentro desse pacote, né, de gasometria, de lactato, de restrição volêmica, você tem o início da antibiótico terapia. E você tem que saber de onde, não só de qual o foco da infecção, mas também se é uma infecção da comunidade, que eu posso usar um espectro curto de antibiótico, né, uma camiseta P, ou se é um paciente internado há muito tempo, que tem risco para multi-R, eu tenho que usar uma coisa de GG, ou G3, G2, que as coisas são super grandes. E o infectologista e o microbiologista entram nisso. Né? A gente tem o conhecimento da comunidade das bactérias que tem disponíveis e presentes, e sua sensibilidade e resistência, e a gente tem, os CCH geralmente fazem relatórios, fazem todo o levantamento histórico das culturas do hospital, classificação, isso aqui foi uma pneumonia hospitalar, isso aqui foi uma infecção de sítio cirúrgico, isso aqui foi uma infecção ligada ao catéter, quais são os germes mais frequentes, qual a sensibilidade e resistência mais frequente, para a gente poder fazer esse antibiótico empírico. E durante muito tempo a gente brigou, assim, com a Covid, a gente sempre brigou muito com relação ao controle de multi-R, porque cada vez mais a gente tem visto multi-R, e com a Covid, como o Marcos perguntou, nesses últimos, mais do que os últimos 5 anos, acho que mais, os últimos 2, 3 anos, a gente aumentou muito multi-resistente. Né? A gente gera uma briga grande das pessoas não fazerem antibiótico de amplo espectro para não selecionar bactérias resistentes. As enterobactérias resistentes a carbapenêmico tem
acho que um pouco mais de 10 anos, que estão aí correndo solta, não solta não, mas assim, tão frequentes, né? Começaram a ser descritas no final da década de 2009, 2010, 2008. E desde então, nos últimos 12, 13 anos, a gente tem visto muito Enterobacter resistente carbapenêmico. O acineto, ele vai e volta, mas durante a pandemia de Covid, depois da pandemia de Covid, a gente viu um aumento muito importante de Acinetobacter resistente carbapenêmico, muito, tanto colonização quanto infecção, que é um grande desafio, porque não tem antibióticos novos disponíveis que tratem o acineto, a gente causa drogas mais antigas, que não são tão potentes, não eficazes, mas tão potentes. E as enterobactérias carbapenêmicos aumentou muito a sua frequência e a gente começa a ver enterobactérias que têm resistências intrínsecas a alguns antibióticos que a gente utilizava para tratar ERC, que não dá para tratar todas as ERCs e a gente fica meio sem opção terapêutica. A gente tem alguns antibióticos novos que cobrem essas bactérias, que não sempre é disponível no SUS, que são de alto custo. Né? Então, a gente fica naquela coisa, eu tenho muito multi-R, para evitar multi-R, eu tenho que fazer higiene de mãos, como sempre, toda essa fala de higiene de mãos, tenho que fazer as medidas de barreira, precaução de contato, precaução padrão, tem que monitorar os multiresistentes, tem que ter antibiótico para tratar os multiresistentes, sejam novos antibióticos ou antigos reaproveitados para tratar. Mas uma coisa que também está no guideline do CDC, do OMS, de guidelines todos que falam de multiresistência, é com relação a novos exames, não só para detectar o multiresistente, mas para detectar o mais rápido possível qual é o patógeno, qual é a bactéria, qual é eventualmente o vírus que está envolvido nessa sepse, para a gente poder fazer o tratamento. Então, eu ia passar, né, na verdade, eu fico ansiosa, eu ia falar, professor Robson, o que o senhor faz diante disso, antes a CIH apressada com o resultado de antibiótico, apressada com o resultado de identificação na microbiologia, né? E a minha pergunta seria se você separa essas hemoculturas que vêm indicada para sepse, assim, como que você trata isso? Bom, primeiro, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, mais uma vez. É sempre bom conversar com a Débora ou brigar com a Débora. Então, Imagina. A gente briga muito. A gente percebe, microbiologistas percebem, quem está aqui. Quando você pergunta o que eu faço, eu brigo o tempo inteiro, a gente vive brigando o tempo inteiro. Mas é uma briga muito saudável, né? A gente conseguiu crescer muito, muito enquanto instituição, enquanto microbiologia, enquanto CCIH. Imagina. E acho que, basicamente, porque, assim, a gente não... Um profissional acaba não invadindo o espaço do outro, sabe? Isso que é extremamente importante. Eu sempre falo isso. Eu entendo um pouco mais de bactéria e a Débora entende muito mais de infecção de paciente. Então, assim, eu sei exatamente onde eu tenho que ir e toda vez que eu tenho alguma dúvida, eu vou a CCH e converso. Então, o tempo inteiro, a gente libera um resultado diferente ou alguma coisa que eu tenho dúvida, eu ligo para eles ligam para mim, preciso discutir um paciente. E, ao mesmo tempo, isolei tal micro-organismo, o que vocês podem fazer? Ou, eu queria que fizesse isso, ou não, é impossível, ou não, isso não dá para fazer, não existe protocolo, não, vou ajudar. Uma frase que eu sempre falo, acho que eu já até falei isso da outra vez, é assim, microbiologia é um perigo, porque, na verdade, a gente tá para ajudar no diagnóstico. Uma microbiologia mal feita, na verdade, você está cegando o prescritor. Então, assim, é melhor você não ter uma microbiologia do que você ter uma microbiologia problemática, porque você cega. Então, quando a Débora está falando de sepse, a Débora falou brilhantemente aí, sepse é uma síndrome clínica, né? Então, assim, indiretamente, o laboratório passa a ter um papel secundário, em partes, porque é importante, ela falou, claro que é isso, a gente tem que fazer essa identificação o mais precocemente possível do patógeno. Mas se a gente for pensar no laboratório como um todo, existem outros exames que ajudam nisso, né? Desde o exame mais complexo, eu não sei, procalcitonina. Eu ia falar na procalcitonina, acho que está implementado, por exemplo, os marcadores de sepse estão implementados? Então, porque na verdade, tipo assim, a gente fala de diagnóstico etiológico que acaba falando da microbiologia, mas assim, o próprio hemograma, a proteína C reativa, tudo é um conjunto, VHS, né? O velho VHS, é o conjunto da obra. São marcadores indiretos que você vai usar na sepse, o lactato, para você ver a questão da reposição volêmica, né, da restrição volêmica. Tudo isso influencia. E esses exames, assim, hemograma, procalcitonina, sai rápido. Procalcitonina a gente não tem no SUS ainda, mas acho que em breve a gente terá, porque é alto custo também, né? E as pessoas não entendem que a gente precisa, porque eu gasto no exame para gastar menos no antibiótico.
Mas é um exame que ajuda realmente a gente pensar em suspender o antibiótico precoce. Mas a É o desafio do stewardship, né? O stewardship, a gente fala nisso há mais de 10 anos e ainda é um desafio hoje em dia, né? Quando você fala de stewardship, na realidade, né? Porque a gente vê muita apresentação na teoria, né? Quando você vê apresentação nos congressos online que a gente estava e tudo, vai ter SBPC aí, né? Daqui a alguns dias, e vai ter o LENC lá em São Paulo daqui a um mês. Em outubro tem um brasileiro de infecção hospitalar. Então, ó, é um atrás do outro, né? E na teoria, o stewardship é uma coisa tipo assim, peraí, mas dá para fazer. Mas quando você entra dentro do hospital e você tem que falar com todos os players, né? De infecto, farmácia, laboratório, gestor administrativo, que é o cara que mexe com dinheiro, que não sabe nem o que é uma bactéria. Quem paga a conta. Mas é o cara que compra o algodão e compra a seringa. E às vezes vocês dois, né, esbarram nesse cara. Né? Vocês têm todos os argumentos científicos da coisa, só que chega e fala assim, eu aumentei muito a minha compra de seringa, de esparadrapo e não tem dinheiro para eu poder fazer alguma coisa, direcionar para o antibiótico. Não tem dinheiro para o antibiótico. Às vezes eu brigo porque, eu estou comprando um álcool de melhor qualidade para ter higiene de mãos, ter menos infecção. Isso. Aí a pessoa dando dinheiro, não, tá muito caro, eu tenho que comprar outro álcool, era mais barato. Eu falei, então, o outro álcool era mais barato, eu tinha um gasto muito maior com antibiótico, porque eu tinha muito mais infecção. E isso também tem a ver com o que a gente está falando, porque assim, uma coisa que a gente vê muito do intensivista, porque o intensivista ele tem aquele paciente grave na frente dele com sepsis que ele quer tratar e salvar, porque é a mãe de alguém, é o pai de alguém, é o filho de alguém, é o parente de alguém, é o ente querido de alguém. E ele quer salvar aquele paciente. Mas todo o antibiótico que você vai fazer para o paciente, ele vai ter uma pressão ecológica para gerar resistente. Então, pode ser que você salve aquele doente, mas você gere resistente para outros pacientes futuros que não vão ter tratamento. E ele fica muito ansioso, não só de resolver, mas de qual o diagnóstico. E às vezes é isso. Nem toda cultura, não é 100% de rendimento, né? A gente tem rendimentos variáveis na literatura, em torno de 30%, de culturas positivas, 3 ou 4 de infecção. Às vezes você pode ter uma cultura negativa e o paciente tem um episódio de sepsis. Então, nem sempre vai ter essa resposta. Mas uma coisa que a gente ouve muito na ponta é isso. Mas a cultura laboratório demora 5 dias para sair a cultura, porque não é rápido como hemograma. A cultura depende da bactéria crescer, depende de você fazer os testes. Então, a gente sempre teve essa dificuldade de como é que fazer o mais precocemente esse exame para poder ajudar na ponta, então, intensivista, e mexer no esquema antibiótico, seja descalonando ou, eventualmente, aumentando o espectro para garantir o tratamento eficaz. Porque, novamente, na sepse, tempo é vida. Quanto mais precoce o tratamento eficaz, correto para aquela bactéria, melhor a sobrevida do paciente, menor a mortalidade. Mas, para isso, tem que saber qual é a bactéria exatamente. E aí, doutora Débora, eu volto para o doutor Robson e pergunto. Não, eu volto para o doutor Robson e ainda faço mais uma pergunta, né? Porque o CCIH compreende, né? Mas e esse intensivista, né? Como que é isso, né? Pode ir lá falando aí. Não, eu vou te dizer como assim. A gente vive o nosso cenário é um cenário bem bom, né? Então, mas eu vou falar aqui o que a gente faz e quem não tem possibilidade, o que poderia fazer. O que a gente faz principalmente os exames críticos, eles têm que ser informados com a maior brevidade possível. Essa é a primeira coisa. Alguém precisa daquele resultado para poder ajustar o antibiótico, como a Débora acabou de dizer. Então, vou pensar aqui em hemocultura, que eu acho que é o exame mais crítico, mais importante, né? Hemocultura, quando entra no laboratório, acho que a maior parte das pessoas já tem sistema automatizado de cultura, né? Para poder, na garrafinha. Chegou no laboratório, imediatamente ela tem que ir para o equipamento. Quando ela entra, o clínico já tem que saber que a partir daquele momento é a cultura negativa em andamento. Esse é o resultado. Qualquer momento que ele vá consultar, isso ele tem que ter acesso. É a cultura negativa em andamento. Estabelecidos os dias que foram definidos, de 5 dias a 7 dias. Normalmente 5 dias. Ele tem que saber esse resultado. O que a gente faz lá? Quando a hemocultura alarma no sistema, imediatamente a gente faz isso aí que todo mundo pode fazer. 1 gram na mesma hora. Fez o GRAM, identificou a morfologia, né? Se é um coco, se é um bastão, e a aptidão ao corante, se é GRAM positivo ou GRAM negativo. Na mesma hora, a gente pega e liga para a enfermaria e pede para falar com o staff. E avisa isso. Olha, hemocultura do paciente, alguém deu qual GRAM positivo, bastante GRAM negativo, na mesma hora. E tem que passar o resultado para alguém. Tem que ter um carimbo lá de um exame crítico. Isso é o que a gente faz lá. E a gente também tem um sistema automatizado. E esse sistema automatizado, na verdade, é um PCR multiplex,
e depois com uma metodologia de arranjo. Então, quando a hemocultura dá positivo, a gente vai para esse PCR multiplex e a gente tem 47 alvos. Então, a gente tem as principais bactérias e os genes de resistência mais importantes. Então, a gente já consegue, na mesma hora, dizer quem é o micro-organismo, pelo menos os mais comuns, e os principais genes de resistência, o que ajuda muitíssimo. Hoje você tira direto da automação e coloca no PCR, direto. Isso. Em Sem uma hora cultura. eu consigo saber quem é o Então você micro-organismo. conseguiu eliminar a parte de cultura. Você não tem cultura mais. Então, tenho. Não fiquei livre. Não Faz fico livre. backup? Faz backup? Não é nem um backup, porque, na verdade, quando eu uso a biologia molecular, ele vai identificar os principais micro-organismos e vai olhar os principais genes, mas eu não estou olhando todos os antibióticos e nem todas as bactérias. Então, já aconteceu da gente... rotina, exatamente. Já aconteceu da gente ter alarme positivo, coloca na biologia molecular, ele não identifica a bactéria e a gente só consegue na cultura. Entendeu? Então, assim, a gente não fica livre da cultura, a gente sempre faz. Sempre faz. E isso gerou um tempo-resposta incrível, incrível. E assim, vou ficar fazendo propaganda de microbiologia, pergunta para a Débora como 90% talvez tenha melhorado, não, né? 90%. Então, mas aí, só um minuto, só um minutinho. O pessoal que não tem a automação, só para fazer uma volta aqui, porque pessoas estão assistindo aqui que trabalham com microbiologia tradicional, eu acredito, como o senhor falou, né? A maioria tem pelo menos a hemocultura automatizada, né? Mas por acaso alguém tiver aqui... Se a gente olhar Brasil, não é uma pelo realidade menos, do Brasil mas pelo menos a hemocultura, às vezes o laboratório vai lá, faz um sacrifício e coloca um aparelho pequenininho, né? Mas quem não tem, o que o senhor diria? A mesma metodologia? Faz o GRAM depois, certo? Então, sim, eu vou fazer as duas coisas. Primeiro, quem não tem equipamento nenhum de hemocultura, que eu acho que pode ser, porque a gente acaba falando muito de Rio, São Paulo, mas o Brasil é enorme, né? Então existem outras realidades, né? É aquela garrafinha que você coleta o sangue, incuba e põe na estufa durante 24 horas. Na primeira 24 horas... você perde muito tempo, porque a maior parte da positividade a gente consegue perceber em 12 horas, né? Quem não tem sistema de automação, perde. Faz o repique, só vai ter visualização 24 horas depois, com o crescimento bacteriano. Na mesma hora, faz o GRAM e conversa e avisa para o clínico. O GRAM é sensacional, porque você já direciona, qual que é bastão, é GRAM positivo, é GRAM negativo. Já é incrível isso, já é incrível. O que a gente não pode fazer de forma alguma, o microbiologista, primeiro impedir acesso, né? Porque tinha essa cultura, né? Não quero médico aqui dentro do meu laboratório, não entra aqui, não. Pelo contrário, eles têm que ter acesso ao laboratório, sim. Claro, saber que a microbiologia é a casa do microbiologista, né? Mas depende do micro, Robson. Mas tem que chegar, não é? Eu não tenho reclamas. Você tem que receber, você tem que conversar, né? Quem ganha, eu sempre falo isso, o personagem principal, o popstar disso tudo aí, é o paciente. Então, assim, não dá pra gente ter briga de ego, de menor tipo de vaidade, sabe? A gente tem que brigar sempre pelo paciente. Verdade. E eu acho que é isso, é a informação o mais rápido possível. Antibiograma, GRAM rápido, avisa. Naquele momento, você já sabe mais ou menos quem é a bactéria, só de olhar a colônia, com a experiência, você direciona para identificação e antibiograma. E agora a gente já tem, no documento brasileiro, o BRCAST, o antibiograma mais rápido. Você consegue liberar de 4 a 8 horas, né? Se for de hemocultura, já ajuda bastante. Doutora Débora, então... laboratório que faz, além de fazer o repique cego, faz identificação e o antibiograma na bancada, com metodologia bioquímica, exclusivamente na bancada, com métodos bioquímicos, disco de fusão e teste, né? Eu acho que o Pedro está num outro patamar, porque além de a gente ter a automação para detectar a garrafa positiva, a gente tem a automação para identificação pelo PCR multiplex em 1 hora e a automação para identificação da colônia e o antibiograma, né, na tecnologia mais tradicional, mais automatizada, mas eu acho que tem gente que é isso, que é tudo na bancada, né? E o rendimento é menor, sem dúvida. Você tem um rendimento muito menor de cultura positiva quando você faz o repique cego, manejo de bancada, acho que você acaba perdendo um pouco no rendimento 30%, Débora. Quem não tem sistema de automação para identificar para cultura de bactéria, né? Essas faixas de hemocultura, 30%, perde 30%. É muita coisa. É super importante. É bastante coisa. Sim. E em relação... Eu cortei a doutora Débora de responder ao doutor Robson, desculpa, em relação a essa otimização, né? Quando veio o multiplex, né? Que a senhora ia comentar.
A gente tem já experiência de quase 1 ano e meio, quase 2 anos, né, do PCR Multiplex no Pedro Ernesto. Recentemente, a gente conseguiu algumas soluções em tecnologia de informação para a gente poder conseguir levantar os dados, né? A gente estava tendo muita dificuldade, mas nossa TI ajudou. Eu consegui fazer o levantamento dos casos do CTI, do hospital. Em 1 ano e meio, a gente teve cerca de 37, 38 frascos de hemocultura positivos que foram para o PCR Multiplex. Não foram todos, acho que a gente teve nesse período em torno de 70 frascos positivos, mas se você tem duplicata, não vai os 2 para o PCR Multiplex. E a gente também, como no início, tinha muita contaminante de coleta, que a gente sabe que treinamento vai ser importante para diminuir isso, mas uma forma que a gente usou para tentar diminuir esse contaminante jogado no PCR Multiplex foi até 24 horas todo mundo vai para o PCR. Depois de 24 horas, se o gram for negativo, vai para o PCR. Se for gram positivo, vai só para a microbiologia tradicional. Também é outro motivo da tradicional não ter ido embora. Mas, eventualmente, você tem algum patógeno que não tem no PCR. Mudou muito quando veio o painel 2.0, melhorou muito. Assim, é difícil você ter um painel totalmente negativo. Mas quando tinha o painel 1.0, que é o inicial, tinha algumas enterobactérias, não tinha todas. Então, às vezes, vinha todo negativo e era uma enterobactéria que não estava no painel, eram bacterióides fragiles, que entrou no painel 2, e no painel 2 entrou a ordem enterobactérias. Então, assim, eu sei que é uma enterobactéria, não é daquelas do painel, mas é alguma enterobactéria. Então, ajudou muito. Mas nesses casos especificamente, essas cerca de 70 hemoculturas positivas, 37, 38 foram para o painel PCR Multiplex. E em 48 horas a gente fez uma análise dos pacientes, né, dos que sobreviveram, porque são pacientes graves, terapia intensiva, pacientes sépticos. Então, nos 37, 14 tinham ido a óbito em menos de 24, 48 horas da coleta da hemocultura, mas dos cerca de 20 e poucos pacientes que estavam vivos com menos de 48 horas da coleta de hemocultura, alguns saíram em 24 a cultura, até um pouco menos de 24 horas, outros saíram em 36, 48 horas, né? Mas dentro de 48 horas, a gente conseguiu alterar a terapia de antibiótico em 60% dos pacientes. Não só para descalonar, né? Porque como a gente tem genes de resistência, que não são todos, mas para MARSA especificamente, eu sei se tem MARSA ou não tem MARSA, para VRE também. Gram negativo, que eu posso não ter um mecanismo de resistência e ter resistência, mas eu sabendo a bactéria, eu já imagino qual é o perfil do meu hospital. Por exemplo, a Acinetobacter não tem gene de resistência, mas os meus acinetos são tudo multi-R, então eu já sei que eu tenho que fazer um esquema amplo. Mas, a gente, além de você descalonar o antibiótico, o impacto que... A gente fica um pouco triste, mas assim, o impacto que a gente viu também muito grande foi de você escalonar, você ter um germe que tem um mecanismo de resistência, ou que eu sei que é mais resistente pelo meu perfil histórico da unidade. Então, eu tive que ampliar o esquema de antibiótico, que é ruim, a gente não quer ampliar, né? A gente quer sempre fazer o menor aspecto possível, mas se você está pensando que é um paciente com infecção grave, com alta mortalidade, que eu estava fazendo um esquema que ia falhar para esse doente, eu consegui em 2 dias fazer um esquema mais eficaz. Eu reduzi o tempo desse paciente ter acesso a um esquema antimicrobiano eficaz. Eu esperar 5 dias, que talvez o doente não chegasse vivo ao final desses 5, 7 dias, eu com 1, 2 dias eu consegui mudar o esquema e fazer um esquema eficaz para esse paciente. Né? E é um N pequeno, são 20 e poucos casos, mas 60% dos casos a gente teve alteração do esquema de antibiótico. Então, assim, é uma coisa gritante. O pessoal do CTI também. As primeiras semanas que entrou o painel, a gente teve um VRE e uma KPC. Então, assim, logo de cara a gente já viu que tinha impacto. Mas o pessoal do CTI repara, o próprio intensivista vê o impacto que tem e a rapidez do exame, né? É bem interessante. Deixa eu só completar uma coisa. Quando a gente fala dessas metodologias, uma coisa que os gestores sempre falam é assim, com relação ao preço. Realmente, essas metodologias moleculares, elas não são baratas, não são mesmo. Sim. Mas o que a gente precisa aprender é aprender a fazer conta. Então, quando você assim, quanto custa esse teste? Aí você fala assim, esse teste custa entre 900 e 1.800 reais. E aí o cara, vou gastar 1.800 reais no teste. Mas esse é o problema de ser simplista, né? É muito simples você falar que a bancada gasta muito. Você não olhou tudo. A gente não faz conta, Marcos. Assim, eu liberei esse resultado rapidinho para a Débora. Ela pegou, ajustou o antibiótico. Eu estou falando para ela que esse paciente está positivo com uma enterobactéria, é produtor de NDM. Isso já vai ajudar ela a escolher antibiótico. Ou não é uma NDM, é um KPC. Pô, tem antibiótico muito caro. A gente não tem uma padronização tão fácil no hospital.
É muito caro, é bem mais caro do que um teste desse. Até então, sobre essa questão de custo que o Robson está falando, tem um gestor nosso, hospital, que eu não vou dizer exatamente qual o cargo para não entregar, quando o Robson aparece, esse cara é muito caro, porque a microbiologia é mais cara. E eu posso falar... o Lago também, mas não é só o Lago, não. E eu, quando o Robson falar comigo, Robson, eu acho maravilhoso o exame, eu já vi em congresso internacional, acho legal a ideia, mas é muito caro. Eu mesma falei, não, gente, é muito caro, eu tenho que comprar antibiótico, eu tenho como gastar com micro. E hoje em dia eu mordo a minha língua e falo assim, cara, teve impacto. E se você for ver, dependendo do seu perfil, se você tem um hospital que tem muito multi-R, e que a gente cada vez mais precisa de novos antibióticos, e um dia de tratamento é R$2.000 de antibiótico novo. Então, eu gastar um dia de tratamento para ter um diagnóstico precoce, eu vou ter economia. Porque aí eu vou guardar aquele antibiótico para quem precisa aquele antibiótico, tem impacto na sua sobrevida, e quem tem um multissensível, vou poder fazer um esquema menor, um espectro menor e mais barato e eficaz para aquele paciente. Esse custo não entra na conta, né, Débora? Então, uma intravenosa que eu tenho que fazer de 12 em 12, de 8 em 8, que cada uma custa R$1.500, isso ninguém vê. Na verdade, isso sai, né? Isso sai na torneira, sai na escala de incêndio, mas quem está onerando é o Robson. O Robson é o causador de tudo, porque ele é porque caro. eles veem o valor, quanto que a micro gasta. Eles não veem quanto que a farmácia economiza. É isso aí. Quanto que a mortalidade é menor, quanto que você gasta menos de antibiótico. Eles não fazem essa conta, é uma conta composta, né? E eles já foi muito pior. Acho que 5 anos atrás foi muito pior. Agora acho que a coisa conseguiu, com várias publicações, congressos, simpósios, né? Várias pessoas falando. Não a só conscientização aqui, né? Não só do laboratório, aqui, não só do médico, mas falando de todo o corpo, né? O corpo que está dentro do hospital. Acho que de alguma maneira está melhorando. Se a gente falar de 3 anos atrás, 4 anos atrás, a minha percepção que eu estou de fora, né, seria que está melhorando. Antes era uma coisa, como a Débora falava, impossível. Não, hoje já não é impossível. Hoje já a palavra impossível não existe mais. Ela é bom senso. A palavra de impossível virou bom senso. Tem uma outra coisa. E como o Robson falou, fazer conta. É pegar o papel, fazer conta, tipo assim, e não olhar só para a direita. Tem que olhar para a esquerda, para a direita, 360. Eu acho que acontece uma coisa, Débora, só para poder falar do teste aí, eu deixo você falar, só porque assim, a gente está falando de um mundo que é o Universitário Pedro Ernesto, né, que a gente acaba tendo mais vantagens, tecnologias para isso, mas eu sei que na realidade não é. Essa biologia molecular, cara, e sem discriminação do paciente, não importa se quem está internado é um autoempresário ou o cara vende pipoca, todo mundo vai ter acesso ao exame. Mas assim, a gente sempre, como nossa discussão aqui vai atingir muita gente, e quem não tem essas metodologias, não vou poder dar uma resposta para o meu clínico, vai sim, é o que eu estou falando, o GRAM rápido, depois fez o antibiograma rápido. Uma coisa que a gente tem que fazer, eu sempre falo isso, é combinar. Combina com a sua CCH. A responsabilidade da microbiologia, ela não pode assumir toda a responsabilidade de multiresistência do hospital. Não. Decidir qual é o perfil de antibiótico. Chega com a sua CCH e fala assim, olha, para a enterobactéria, estou pensando em testar isso daqui, o que vocês acham? Discute para ver como você está atendendo. E algumas coisas, embora não sejam mais caras, hoje não tem como a gente ficar sem isso no laboratório de microbiologia. Como, por exemplo, detectar carbapenemase. Não dá mais para a gente liberar um resultado de amostra resistente carbapenêmico sem fazer detecção de carbapenemase. E mais ainda, dizer quem é a carbapenemase. Não cabe mais. Não cabe você liberar uma amostra resistente, de novo ao carbapenêmico, e não informar para o clínico qual é a MIC para carbapenêmico que você está usando e também com a MIC para polimixina, então um método de microdiluição. As pessoas falam que isso é caro, mas assim, hoje é impossível você tocar uma microbiologia hospitalar sem esses testes. Não tem como, porque você não está ajudando. Complementando o que o Robson falou, obviamente, se a gente for pensar na tecnologia de PCR multiplex, é uma tecnologia mais cara. Mas se você for botar na ponta do lápis, quanto é que você vai gastar em tratamento, talvez tratamento fútil vai sair mais caro,
E a vida do doente também, a sobrevida é importante. Mas mais do que isso, sem querer ir para o PCR multiplex, você tem que brigar por uma automação da garrafa vir positiva, uma automação do antibiograma, teste de bancada, você tem que saber o MIC para você tratar entre bactérias de carbapenêmico, você tem que saber o MIC da bactéria para saber se vale a pena ainda manter o carbapenêmico ou não, ou se já passa parte para outra droga. E as drogas novas para ERC, eu preciso saber qual é a carbapenemase. Não adianta eu falar, é uma Klebsiella resistente ao meropenem. Eu tenho que saber se é Ox, TNDM ou KPC. Porque isso vai influenciar em qual antibiótico eu vou escolher. Então, assim, esse exame acho que não é tão caro, né, Robson? Em torno de 100, 200 reais, eu acho que uma cromatografia para carbapenemase. Depende da nossa licitação, mas está mais ou menos isso, entre 100 e 200 reais, sim. Mas aí é um teste. Quando você fala isso para o gestor, que você está fazendo um teste para dizer qual é a enzima, na mesma hora ele vai falar, você já está dizendo já que é resistente? Não usa. Mas ele vai usar qual antibiótico? Pois é, mas aí você pensa, a polimixina é 100, 200 reais o frasco. O antibiótico que a gente usa hoje em dia para ERC o frasco é 800 reais. Um dia de tratamento é quase 2 mil reais. O preço de ceftazima, avibactam isso, é 2 mil por dia. É esse mesmo que eu estou falando, que eu não queria falar qual era a droga, mas o avibactam é isso. É 800 reais o frasco. Comercial, não. 2 mil... 2 mil reais. Não falou dono aqui, não falou dono. Sem interesses comerciais. E isso são drogas que vieram nos últimos 3 anos, né? E sem falar, quando a gente vai no Congresso e olha, então, e o pessoal está vendo já a droga que está sendo liberada pela FDA lá nos Estados Unidos, e aí estão contando com o ovo na galinha, eu lembro disso, já tem gente contando com o ovo na galinha do ceftriaxone e outros, né? E tipo assim, quero que venha. Vai vir a 5 mil reais, 8 mil reais a dose, e a gente já sabe que, tipo assim, solução para tudo? Não, não é. De novo, a gente vai cair de novo, não existe uma metralhadora que mate tudo. Você vai matar 99, mas você não consegue matar. Existe isso. Quem vai ter acesso a esse medicamento, Marcos? Porque aí até outro lado. O PCR multiplex no particular, eu acho que não está, pela ANS, não está no rol ainda. Então, o cara que tem dinheiro, ele paga esse exame para ele poder ter esse resultado rápido. A grande vantagem do Pedernestro é que todo mundo tem acesso. Vocês aí são felizardos de estar dentro da UERJ, numa instituição pública que conseguiu viabilizar, né? Vocês estão mostrando para a gente aqui, estou vendo aqui todo mundo aqui fazendo comentário, a Mara reclamando aqui, tudo é manual e tal. O dia a dia da grande maioria do Brasil, né? Se a gente começar a não olhar Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre e Brasília, a realidade quando você vai visitar os hospitais públicos, né, de prefeitura, é você chegar lá e você olha assim, caramba, eu voltei, Pasteur vai aparecer aqui. Vai falar comigo, Pasteur. Porque o cara trabalha igualzinho o Otto Bier. Pega o Otto Bier, o cara está reproduzindo o Otto Bier ali, 1920, 1925. E aí, quando você fala de PCR multiplex, até tipo assim, assusta. Tipo assim, meu Deus, não tem como. Mas é uma realidade, a gente tem que saber. Mas às vezes não é um PCR. É assim, você tem um Staphylo aureus resistente à oxa. Para você saber o MIC da Vanco, você tem que ter microdiluição. Não tem método comercial para isso. É caro, mas assim, isso vai ter impacto na vida do doente. Qual é o preço da vida do doente? Eu não estou falando para você comprar o PCR multiplex caro, tem que botar na conta. Eu acho que faz impacto para o estoque, tem muito multi-R. Quando você não tem tanto multi-R, talvez não tenha tanto impacto. Mas tem outras coisas, como microdiluição para vanco, para polimixina, o cromatogênico para você saber qual é o mecanismo de resistência, qual é a carbapenemase específica, né? O seu nome e sobrenome. No nível aqui de discussão, é igual quando lançaram, alguém lançou, o Malditoff há 10 anos atrás, há 12 anos atrás. Todo mundo queria. Eu quero Malditoff. Ninguém nem sabia qual era o tamanho da rotina, eu quero Malditoff. Aí o tempo foi dizendo, olha, isso aqui não é para você, nesse momento, porque não é viável. Mas o microbiologista, né, e vocês são felizardos disso também, de ter o Malditoff trabalhando do teu lado, também veio a viabilizar o resultado rápido. Né? Então eu tenho o PCR multiplex, eu tenho o Malditoff que te libera em alguns minutos de identificação, que acho que a gente tentar fazer com que a micro no Brasil inteiro ela se eleve, né? Melhore. Né? Fala, Jana. Primeiro eu queria saber se tem alguma pergunta, Marcos, para o pessoal fazer interação, que a gente está com 15 minutos. Tem o pessoal comentando muito, que concorda com todos eles, todo mundo falou aqui, todo mundo adora o Robson. Envie perguntas. Envie perguntas. Nos congressos eles vão ter que distribuir um monte de autógrafo, estão falando apareceu uma pergunta, ó. Apareceu uma pergunta. Quais são as espécies mais recorrentes
em infecções hospitalares. Eu vou responder isso e eu tenho uma pergunta para o Robson. Eu também tenho uma pergunta para o professor Robson e depois para você. Mas então, vamos lá. responde essa daí, então, porque eu respondo a sua. Eu também tenho. Então, depende de qual é o foco de infecção que você está falando. Se você está falando de infecção de corrente sanguínea, no Brasil, a gente tem muito gram negativo, principalmente Klebsiella. Nos últimos anos, principalmente durante a pandemia de Covid, a gente viu um aumento importante de acineto. A gente viu também Cândida, que era super lá embaixo, começar a subir. Mas, assim, Klebsiella, pneumone ou outras espécies de pneumone é um patógeno problema, infecção hospitalar. Acineto aumentou muito nos últimos anos, durante a pandemia. MARS e VRE, que são gram-positivos, a gente não vê tão frequentemente. A gente vê infecção, mas não é tão frequente quanto o gram-negativo. Mas se você mas VRE quase nunca, né? VRE é quase um mito, né? Mas realmente a gente vê infecção, mas assim, se você está passando corrente sanguínea, a gente vê gram negativo e gram positivo, às vezes você também coagulase negativo. Mas se você pensar em infecção cutânea, por exemplo, você tem gram negativo, você tem gram positivo, mais chance de MARS. Se você pensa em pneumonia, você vê mais acineto, dependendo do estoque que você trabalha. Então, depende de qual a realidade que você está vendo, qual a infecção que você está vendo. Mas, de forma geral, eu botaria Klebsiella, acineto e de gram positivo o MRSA. Acho que talvez sejam os principais patógenos problemas. E a pergunta que eu ia fazer é para o Robson referente ao mal de Toff. O que você acha? Adiciona, não adiciona? É tão caro quanto dizem? Não é tão caro? É isso que eu queria perguntar, mas acho que a Jana quer falar alguma coisa. Deixa eu complementar a pergunta. Então, tendo o mal de Toff e o multiplex, você substitui ou não? Você utiliza das duas ferramentas? Você utiliza? Me pergunta já muitas vezes. Então, deixa eu só completar da Débora. Acho que a gente tem que lembrar da Pseudomonas, que tem sido um problema para a gente. E uma coisa que assim, tem me preocupado ultimamente, até objeto de estudo agora com um aluno meu de mestrado, é providência, né, Débora? A gente tem achado bastante providência assim, multiresistente. Eu tenho ficado um pouco preocupado com ela. Porque assim, eu acho que o perfil do Pedro é um pouquinho pior. Eu não vejo tanto no Gafrê Pseudomonas e Providência. Mas, assim, Pseudomonas, ela vai e volta. Ela de vez em quando aparece. Tem tido um perfil pior, que agora a gente também está tendo que pensar em outras drogas que a gente nunca pensou. Porque, eu consigo tratar a Pseudomonas com ceftazidima pura. Então, já começa a ter espaço ou necessidade de ter um ceftolazone com tazobactam, que para mim... Antes da pandemia era besteira ter, hoje em dia eu já vejo que alguns casos de pseudomonas eu tenho que usar, mas acho que a frequência não é tão grande quanto o Klebsiella e acineto. E a providência, com o alto uso de polimixina para tratar ERC e acineto, a gente viu muito aumentar as enterobactérias com resistência intrínseca a pseudomonas. A pseudomonas não, intrínseca a polimixina, desculpa. A gente intrínseca a polimixina, a gente via no início, antes da pandemia, era a Serrase que estava aparecendo, depois de Covid começou a aparecer providência. E, já vi um caso importado que chegou no Gafrê, a gente teve alguns casos no Pedro, pessoal de outros hospitais falando, não, estou começando a ter uma providência, e providência ERC com IDM, que sai IDM e KPC junto. Então, assim, você fica sem opção terapêutica, porque a droga que a gente usa para ERC nova, que é a ceftazidima avibactam, com NDM não dá para usar, não é ativo, né? Então, você tem que fazer sinergismo com asteroanal, ou pensar em alguma outra coisa. Então, você pode chegar num paciente com uma nulidade terapêutica. Você tem o diagnóstico, não tem como tratar. Mas tem alguma coisa com essa providência aí, só para lembrar que o nosso primeiro caso de NDM no Brasil foi com providência. É muito estranho isso. Tô mexendo com isso. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. Aí você me conta. Então, falando do mal de Toff. O mal de Toff não substitui esses testes moleculares. Porque se eu for pegar hemocultura positiva e colocar na espectrometria de massa, ele vai me dizer quem é o micro-organismo. E, por exemplo, se hoje eu for falar para o meu clínico quem é o micro-organismo, não falar para ele se eu tenho KPC, NDM, MEC-A, VAN-A, VAN-B, eles já vão reclamar. Porque tem ação direta com o antibiótico. Eu sei que tem um monte de trabalho mostrando picos específicos. Determinado pico presente no espectro, né, do mal de Toff está correlacionado a algum antibiótico. Mas isso ainda é um pouco complicado de fazer. A não ser que você trate a bactéria com antibiótico antes, para tentar fazer ela produzir enzima para você achar o pico específico. Então, assim, hoje, no meu entendimento, na minha rotina, o mal de Toff não tira essa metodologia de biologia molecular. Não. Inclusive, quando o Robson me falou que ia receber... A gente usa também para
respiratório. Outros materiais. Tem também para pneumonia, que a gente não tem lá ainda, tem para trato gastrointestinal, aí depende, então a gente não usa só para... A gente está falando de sepsia, que acaba falando mais de infecção de corrente sanguínea, né? Mas... Uma coisa, Robson, só complementando, eu lembro quando que a gente está para receber Molotov no Pedernet, a gente não tem ainda, mas vai receber. Quando o Robson falar para mim, Robson, pelo amor de Deus, eu que falei que era caro, que não queria o PCR multiplex, você não vai tirar o PCR multiplex de mim, não, né? Por favor, não me dê essa notícia. E acho que não substitui por isso, porque tem a questão da resposta do gene de resistência, e além disso, tem urina, tem secreção traqueal, tem outros materiais biológicos que você não põe no multiplex, que você usa na microbiologia convencional ou no Molotov. E eu acho que o Molotov, o aparelho é caro, mas já teve mais caro no passado. Hoje em dia, acho que ele não é tão absurdamente caro como foi quando lançou. E eu acho que o insumo para identificar a bactéria é mais barato do que o insumo tradicional, do que os cartões tradicionais, não é, Robson? É absurdamente mais barato. Absurdamente. Então, quando a gente fala assim que é caro, o aparelho é caro? Sim, o aparelho é caro. Só que o que você ganha com isso, eu não estou nem entrando na discussão o quanto o paciente vai ganhar, o quanto você vai ganhar de velocidade, porque hoje microbiologia está relacionada à velocidade, não estou nem discutindo isso. Estou discutindo de tempo de microbiologista de bancada, insumo, produção de lixo, que a gente tem que pensar nisso, né, em 2022, quando a gente gera de lixo na microbiologia também, menos material para ser autoclavado, energia elétrica, porque você precisa de mais geladeira com um monte de prova bioquímica. Então, assim, alguns estudos, eles discutem um pouco isso, eles falam que o aparelho se paga de 1 a 2 anos, quando você compra o equipamento. É muito mais barato isso. Desculpa. Doutor Robson, nada, imagina. Eu queria, assim, a gente está com tempo, quem tiver pergunta, faz agora, porque a gente vai encerrar às 20h30 em respeito aos palestrantes. Mas, doutor Robson, eu queria que o senhor fizesse assim, um resumo pequeno, porque eu sei que é uma live isso. Falar de uma resposta rápida de resistência para um caso de sepse, uma hemocultura positiva, né, que você tem uma identificação e você trabalha num laboratório, como a gente está falando aqui, laboratórios que têm menos acesso a determinadas tecnologias. O que pode ser feito rapidamente? Cara, assim, de novo, o mais importante de tudo, então, você não tem nada, é o GRAM. Cola com GRAM é seu amigão do coração. A hemocultura alarmou ou viu crescimento em placa, depende do que você tem de metodologia no laboratório, pega aquela sua amostra, faz um grãozinho básico ali, de Christian Gram mesmo, bem feijão com arroz, bem feitinho, controlando o tempo, 1 minuto, bem direitinho, identificou, imediatamente fala com o clínico, imediatamente. A partir desse momento, se você já tiver experiência, você já consegue perceber quem é o micro-organismo, não tem problema nenhum, de repente fala com o CCH, com o infectologista, eu tenho aqui um bastonete gram negativo, está crescido em placa, está sugestivo de pseudomonas. Quantas vezes eu não falo isso com a Débora? Olha, eu não tenho identificação, mas está parecendo muito uma pseudomonas. Isso ajuda. Eu não estou dizendo que é uma pseudomonas. Parece uma pseudomonas. Isso ajuda. O GRAM ajuda. E, doutora, em caso de resistência, a senhora, no caso de um laboratório que tenha pouca resposta, né, de resistência, como que a senhora pediria esse resultado para esse microbiologista, né? Socorro, eu vou mandar para alguém que tenha, né? Assim, nesse caso... Para identificar... rápido, né? Então, assim, o que eu perguntei, assim, eu queria que vocês dois comentassem sobre isso, né? Eu fiz uma hemocultura, né? Já está crescido em placa, tá? Me parece um Acinetobacter. Eu vou fazer o teste de sensibilidade que está padronizado, óbvio, mas assim, vamos lá, outro micro-organismo, enfim. Mas eu preciso dar ali uma resistência. Sim, o que esse técnico, né, que está na bancada fazendo aquilo ali, ele pode acelerar? Seria algum micro-organismo específico dentro daquele hospital que tenha mais? Vamos supor, a senhora falou Klebsiella, a senhora falou Acineto, vamos supor que... O que ele pode falar rápido para a senhora e o que o professor Robson faria, né, se estivesse numa bancada? Eu posso falar rapidinho, Débora? Pode. Se eu tivesse com um hospital como o meu, onde eu tenho uma grande quantidade de carrapenemase e eu não tivesse sistema automatizado nenhum, se eu tivesse com crescimento em placa, tenho certeza que é um gram negativo, e eu preciso falar para ele se é resistente ou não a carbapenêmico, só que o antibiograma não vai sair na hora, óbvio que não.
Na mesma hora, eu faria da colônia, sem saber nada, um teste de imunocromatografia. Tem uns 3 marcas no mercado. Com gram negativo. Já pingava ali, já ia dizer se era KPC, NDM, OXC48, antes de eu ter o resultado do antibiograma. Rápido, isso é muito mais rápido. Doutora Débora, isso do imunocromatográfico, o gram, para de parecer besteira, mas faz diferença. Quantas vezes não viu o pessoal, passou com infecção de catéter, tira, faz vanco e tem um BGN na hemocultura. Então, assim, só de você saber, o gram já faz diferença. Mas além do imunocromatográfico, tem outras tecnologias não só de PCR multiplex, mas de PCR individual, para aquele PCR para MRSA, PCR para ERC, para VRE, enfim, não sei a disponibilidade, o custo, a viabilidade disso. E eu não sei se para amostra de sangue se valeria a pena meio cromogênio, que é mais para vigilância, né, Robson? Não cabe. É mais para vigilância, para sangue não. Só perguntando porque não é minha praia, então eu estou perguntando. O meio de tinha uma pergunta no chat. O meio de polimixina, doutor Robson, de Então, superpoli, o senhor usaria para um rastreamento aí de poli? Então, usaria. Se eu não tivesse um método de microdiluição, eu usaria. Pelo menos você dá um corte. Sim. Mas eu não uso, eu tenho um método de microdiluição. Não, tudo bem, a gente está na discussão mesmo. Qual seria a pergunta? Vocês conseguem ler? Eu não consigo, gente. Consigo. A Sulemar fez uma pergunta assim: qual o teste fenotípico de escolha? Ela botou aí. No laboratório que você trabalha para a identificação das enzimas. Ela faz o ESIM, o MSIM e atende bem na liberação dos laudos. Então, tem um monte no mercado. O que a gente faz, de novo, é essa imunocromatografia, que parece aquele sabonetinho de gravidez e de Covid. É muito simples, fácil de fazer. A gente comparou com os métodos moleculares, a gente fez esse estudo, bateu super bem. E é isso que a gente faz. O resultado é exatamente assim: teste imunocromatográfico positivo para, a gente diz a enzima. Mas tem um monte de alternativas no mercado. Tem sim, tem MSIM, tem ESIM, tem aquele que fica azulzinho, que eu esqueci o nome, Blue Carb. Tem Blue Carb. Eu tenho dificuldade de interpretar, na verdade. Mas tem um monte no mercado disponível. Aí você tem que tentar adequar um pouco de dinheiro, né? A gente sabe que dinheiro é um problema, né? Então tem sempre que pensar nisso e ver sua experiência e se aquilo te atende. Sim. Alguma pergunta a mais? O Jonatas citou o NG-Carbo N5 e o Core-5 como imunocromatográficos possibilidades também. Sim. Esses são testes imunocromatográficos. Uhum. Evoluiu bastante, graças a Deus, isso. A gente está terminando essa conversa boa. Passou rápido, hein? Passa muito rápido, assim, eu queria conversar mais com vocês. Acho que a gente podia tomar um café e ficar aqui conversando, mas a gente precisa, né, encerrar em respeito a vocês e a todos que estão assistindo. Eu quero dizer que hoje, no dia da sepse, 13 de setembro, eu acho que o Micromeio trouxe 2 pessoas super especializadas, né, Marcos, para elucidar com tanta informação, tão pouco tempo, a prioridade, né, em questão da saúde, tanto do paciente quanto a preocupação do custo, né, da parte administrativa de hospital e tudo mais, que a gente sabe que tem importância também. Eu queria agradecer muito a presença de todos que estão aqui assistindo, que mandaram. Ana Jesus, dá tempo de assistir sim, ficou gravado, ela disse que entrou depois. Mara, Bruna, pela participação, Rosana, enfim, todo mundo, Rosemary. Eu não vou ficar aqui falando, mas tem uma pessoa que eu preciso agradecer, que está assistindo, vez que eu vim colocar um anúncio, que é o Marcos Aurélio Vilar, que foi uma das pessoas que quando eu iniciei na micro, no plantão com ele, me ensinou uma coisa. Marcos, um beijo grande para você e muito obrigada para todos que estão assistindo. Mas eu quero muito agradecer ao professor Robson, mais uma vez, a doutora Débora Otero. Um imenso prazer estar hoje aqui com vocês falando de um assunto tão relevante para a microbiologia. Muito obrigada. Eu vou passar a mensagem para o Marcos e aí depois vocês fazem uma consideração final, o que vocês quiserem falar, tá bom? Vocês dois, enfim. Bom, passou tão rápido, 1h e 55 minutos, passou tão rápido, acho que a intenção é essa mesmo, quando o papo flui, né? Agradeço a doutora Débora, doutor Robson mais uma vez.
já são parceiros da gente aqui no Micromeio. Acho que, de novo, né? Eu acho que é interessante a gente sempre, porque sempre tem gente nova, né? Tem aqui os velhos conhecidos da gente que estão aqui falando aqui com a gente, mas tem gente nova, tem muito estudante, então eu acho que é um assunto pertinente. Eu acho que a gente saiu de uma pandemia tem muito pouco tempo e mudou muita coisa, né? A gente já teve algumas pessoas falando aqui, a Gorete, a doutora Cássia, falando que o perfil microbiológico está mudando, vocês estão vendo isso. A realidade do Dr. Robson e da doutora Débora são 2 ou 3 hospitais aqui do Rio de Janeiro, né? Então, isso está mudando. Acho que nada mais a dizer de que o microbiologista é uma profissão que nunca para de estudar, porque tudo aquilo que era verdade há 1 ano atrás, hoje não é mais verdade, né? Então, o Robson é professor, tem todos os alunos dele aí que ele orienta, então ele sabe disso, de que o que se falava há 5 anos, hoje é balela, não existe mais. E o mundo está olhando para frente. Então, na verdade, o PCR multiplex, o Malditoff, a própria imunocromatografia de sabonetinho, né, que há 5 anos atrás não tinha. Hoje você tem um monte de marca, isso não está na mão de uma empresa só. Então, acho que, junto com todo mundo que está falando aqui no chat, a minha micro, ela é antiga, é manual. Acho que o papel do Micromeio aqui é dizer, você microbiologista, você não vai parar de estudar. A intenção da gente aqui é falar aquilo que existe no mercado e, dentro das possibilidades de cada um, é sempre lutar para colocar uma hemocultura, colocar um Vitek ou um Fênix ou um Alcoa, uma automação que você possa colocar no teu laboratório que já vai fazer você sair da época de Pasteur a pelo menos ir para os anos 80. Pelo menos isso. E aí, para frente, você vai ter evolução. Então, agradeço muito, é muito legal esse papo da gente aqui, agradeço a todo mundo. Quem não viu a palestra, ela vai ficar gravada lá no YouTube, tá? Quem quiser um certificado dessa palestra aqui, dessa hora que a gente bateu o papo, é só mandar na DM do Instagram do Micromeio seu nome e seu e-mail, e a gente vai mandar para vocês no período de 1 semana, tá bom? Agradeço a todos mais uma vez, e primeiras mulheres, as senhoras, primeiro a doutora Débora, depois o doutor Robson fecha a live da gente. Eu estou vendo aí, eu tenho que apartar aqui, que existe um interesse meu, óbvio, que eu estou vendo o filho da Débora andando atrás dela aí. É então... a minha gata. Teve uma participação, teve uma participação. Aí. Ela estava meando aqui atrás de mim. Débora, eu só queria agradecer, pedir desculpa que eu me empolgo e falo demais e acabo atropelando todo mundo. Mas eu queria agradecer. Espero que minhas gatinhas não tenham atrapalhado, elas participando aqui de jeito nenhum lá atrás. É só isso, gente. Obrigada, agradecer vocês pelo convite, agradecer o Robson por também estar participando, e é isso. Estamos aqui para qualquer coisa. Sou muito sua fã, doutor Robson. Obrigada, Jana, eu também sou fã. Agora é minha vez. Então, obrigado pela participação e pela conversa. Só o pessoal que tem microbiologia mais tradicional, não quer dizer que a microbiologia não seja de qualidade, de jeito nenhum. Dá para fazer bastante coisa na bancada. Eu tenho um monte de instrumentos no meu laboratório, mas eu nunca largo meus testes de bancada, meu disquinho de antibiograma, minha prova bioquímica, estão sempre lá comigo, não solto de jeito nenhum. Então, o negócio é pensar, otimizar, discutir. Saiam da bancada, vão até CCH, converse com os infectos e deixe também os médicos visitarem o laboratório e conversar com vocês. Combinado não sai caro, né, Robson? De jeito nenhum, nunca. Doutor Robson, uma admiração eterna pelo seu trabalho, pelo que o senhor sempre traz aqui para gente. Muitíssimo obrigada. Gente, um beijo grande para todos. A gente termina aqui a nossa live e vamos ver se a gente consegue um outro momento como esse, né, Marcos? Quem sabe eles não voltam aqui para falar de resistência aí com a gente, enfim, vamos ver. Eu sempre deixo no ar um convite. Teremos a nova semana Micromeio até o final do mês, não percam. Sim, no final do mês a gente volta ao Conversando no Micromeio. Um beijo a todos. Boa noite. Até logo. Tchau, boa noite, tchau.